meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Estamos de volta com os estudos da Revista Espírita de 1858. Agradeço vocês por estarem comigo mais uma vez. Agradeço também a chegada dos novos inscritos do canal e peço a todos vocês que curtam esse vídeo. Se caso não gostar, lá no final você pode fazer o seu dislike, mas eu peço aí que vocês compartilhem, comentem, porque é muito importante para o engajamento deste canal, né, para alcançar o máximo de pessoas possível. Então, toda vez que a gente comenta alguma coisa aí, né, nos vídeos, tem aí uma leitura desse algoritmo, né, que acaba atraindo mais público aí para o nosso canal. Essa que é a nossa intenção, alcançar o máximo de almas, de corações pelo Brasil afora. Beleza, pessoal? A continuação, então, aqui da nossa Revista Espírita, sempre lembrando que nós temos os estudos do Livro dos Espíritos também durante a semana, né? E também o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente sobe toda semana também, para que vocês possam apreciar e aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Beleza? Na última oportunidade, estávamos falando aqui sobre o reconhecimento, né, dos fenômenos espirituais. Como vocês estão vendo aqui, eu estou rolando a tela, né? Então o Kardec ele passa para a gente aí que houve um reconhecimento por parte de alguns mecanismos aí de publicidade, como jornais, revistas da época, e isso daí chamou a atenção por conta de algumas experiências que ele tinha feito, e ele deixou aí um texto bacana nessa Revista Espírita, né, no ano de 58, no mês de janeiro, né, junto com outras mensagens também. E a gente vai dar continuidade agora, né, onde nós paramos no último vídeo. Então você que não vem acompanhando, não comece aqui agora. Vá para o outro vídeo, os 2 vídeos anteriores, né, para você entender o que está acontecendo. Senão você vai acabar se perdendo aí. Então daqui para frente é só para quem já estava acompanhando o vídeo anterior. Beleza? Vamos lá então. Vou diminuir meu rosto aqui na tela para vocês verem o livro atrás. E a gente dá continuidade no nosso trabalho. Eu agradeço vocês novamente aí pela força. E vamos para cima, não podemos desistir, né, pessoal? Vamos lá. Apagando aqui. Aumentadinha na tela e bora fazer a leitura. Então vem a pergunta logo depois, né, que nós encerramos, deixamos prometido que continuaríamos daqui e vamos continuar então. Vamos lá. Como dar a razão de semelhantes fenômenos? Queremos também nós recorrer a não sei que causas ocultas, a que forças ainda desconhecidas da natureza? Então a gente sempre lembra e sempre vai trazer para vocês da saga do Kardec para poder provar que não existia vida após a morte, que não existia aí fenômenos inteligentes espirituais. E quando ele esgotou os meios científicos na época, ele percebeu que realmente existia vida inteligente, ainda mais porque as informações que vinham sendo passadas por meio dos testes sempre lhe davam uma resposta inteligente. E a resposta inteligente demonstrava que existia sim vida após a morte. Então ele, nesse caso aqui, o que surpreende, não só o Kardec, né, mas todo mundo que leu essa matéria, é exatamente o fato de que ao mesmo tempo a mesma informação chegou em vários países em 1857, né, em agosto de 1857. E aí o que surpreendia todo mundo é que naquela época não tinha meio de comunicação rápido como o nosso. Então uma carta levava semanas para chegar em outro continente, às vezes levava mês, né? Levava um mês e pouco. Né? Não era que nem hoje, né? Hoje você tem internet, né? Instantâneo. Então eu posso falar com você aí agora em qualquer lugar do mundo, isso não é novidade para ninguém. Naquela época não, naquela época dependia de cartas, né? Dependia o que estava surgindo ali, código Morse, por meio de telégrafo, né? O telefone foi inventado praticamente aí 30, 40 anos depois da chegada de Kardec.
Então o Graham Bell ainda estava nas experiências, né? Então não tinha ainda essa comunicação. E veio a hora certa, veio a calhar, né? A gente fala que nosso pai não erra, ele não erra mesmo. Se ele tivesse feito aí numa época que já tivesse meio de comunicação mais rápido, talvez tudo isso daí já teria sido questionado, né? Contestado. O pessoal ia achar que de alguma forma chegou com uma comunicação mais rápida. Então veio na hora certa mesmo, que é para mostrar que existem fenômenos, sim, existe a vida após a morte. Muito importante para nós. Se não fosse isso, nós estaríamos aqui falando sobre o Livro dos Espíritos, falando sobre a Revista Espírita, o Evangelho e outras coisas mais espiritismo, né? E continua aqui, ó, as explicações novas de certas faculdades, de certas leis que até o presente permaneceram inertes e como que adormecidas no seio da criação. Então essa é mais uma pergunta, né? Como pode tudo isso ter ficado adormecido, né? No seio da criação? Como ele estava falando, é tudo na hora certa, né? Estaríamos desse modo confessando abertamente a nossa ignorância e levando o problema a aumentar o número de tantos enigmas dos quais o pobre espírito humano não pôde, até o momento, nem poderá jamais decifrar. Aliás, não hesitamos em confessar nossa ignorância em relação a vários dos fenômenos em questão, dos quais a natureza é tão equívoca e tão obscura, que a atitude mais prudente parece-nos não tentar explicá-los. É justamente porque as informações são liberadas aos poucos, né? O próprio Kardec teve uma série de dificuldades para explicar algumas coisas no Livro dos Espíritos, principalmente a espiritualidade, né? Porque o Kardec ele foi um coadjuvante, né? Ele não foi vamos dizer assim, o protagonista no Livro dos Espíritos. Os protagonistas são os espíritos. E o Kardec fazia seus comentários, e ali ficava bem claro que muitas das vezes não se tinha resposta para tudo. Por quê? Porque a resposta depende muito da nossa evolução. Então não dá para você responder, como eu sempre falo aqui, né? Não dá para você responder, trazer uma criança de 3, 4 anos para discutir filosofia. Não dá, né? Não vai rolar. Então é a mesma coisa, nós somos a criança e eles aí são os filósofos. Não dá para trazer agora para a gente certos tipos de informação. Isso aí é bem nítido, né? Mas as informações vão chegando aos poucos, na medida que o ser humano vai afinando a sua evolução, as coisas vão melhorando para a gente nesse sentido também. Em compensação, há outros para os quais não nos é difícil encontrar a solução. É verdade que é impossível buscá-la nas causas naturais. Por que então hesitaríamos em recorrer às causas que pertencem à ordem sobrenatural? Talvez fôssemos desviados pelas objeções que nos opõem os cépticos e os que, negando essa ordem sobrenatural, nos digam que não se pode definir até onde se estende as forças da natureza. É complicado, né? Então, tentando buscar por um aspecto mais físico, realmente a natureza não tem limite, né? Que o campo que ainda resta descobrir pelas ciências físicas não tem limites e que ninguém conhece suficientemente bem quais são os limites da ordem natural para poder indicar com precisão o ponto onde termina esta e começa a outra. É bem interessante, né? Nós sabemos que a natureza ela não tem limite, mas a gente tem o nosso limite de conhecimento dentro da natureza. Então, o interessante é que, na medida que evoluímos, o nosso limite vai aumentando. E o da natureza continua lá infinito, né? Então, a gente tem que perseverar e ter paciência, porque as respostas vão chegando. A resposta a tal objeção parece-nos fácil, admitindo que não se possa determinar de modo preciso o ponto de visão dessas duas ordens opostas, a natural e a sobrenatural. Não se segue daí que seja impossível definir com certeza se um dado efeito pertence a esta ou aquela. Então ainda tem aí essa dúvida, será que forças da natureza provêm das forças espirituais? É uma pergunta interessante também, né, que a gente tem que continuar fazendo. Quem pode, no arco-íris, distinguir o ponto preciso onde acaba uma cor e começa a seguinte? Realmente, a gente sabe que é colorido. A gente inventou uma ordem, né, colocando um arco-íris, fizemos uns desenhos,
Mas se você olhar para o arco-íris, você não sabe onde começa e onde termina as cores, né? Então você sabe que é colorido, mas você não consegue determinar ali que ponto preciso começa, ponto preciso termina, né? Quem pode fixar o instante exato onde termina o dia e começa a noite exatamente é outra coisa também impossível de resolver, né? Então, a gente consegue traçar, visto do céu, né, da lua, por exemplo, do espaço, você consegue traçar um risco, mas se você pegar esse risco e aproximar aos nossos olhos, o risco ultrapassa cidades, né? Então, o que é milimétrico de longe, aqui é quilômetro. Vamos dizer assim, tem milhões de quilômetros, milhões não, pessoal, dezenas de quilômetros. Milhões de quilômetros é muita coisa, né? Dezenas de quilômetros, então a gente não consegue precisar, né? Muito difícil mesmo. Entretanto, não há um só homem, por mais limitado que seja, que não distinga se tal zona do arco-íris é vermelho ou amarelo, se a total hora é dia ou noite. Desculpa, se a tal hora é dia ou noite. Quem não percebe que para conhecer a natureza de um fato, de modo algum é necessário passar pelo limite onde começa ou termina a categoria a qual o mesmo pertence, e que basta constatar se tem os caracteres peculiares a essa categoria? Apliquemos essa observação tão simples à presente questão. Não podemos dizer até onde vão as forças da natureza. Entretanto, dando-se um fato, podemos dizer muitas vezes, com certeza, segundo seus caracteres, que ele pertence à ordem sobrenatural. E para não sair do nosso problema entre os fenômenos das mesas falantes, há vários que, em nossa opinião, manifestam esses caracteres da maneira mais evidente. Tais são aqueles nos quais o agente que move as mesas age como causa inteligente e livre, ao mesmo tempo em que revela uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, superiores ou contrárias à inteligência e à vontade dos médiuns, dos experimentadores, dos assistentes, uma palavra distintas dessas, qualquer que seja o modo que ateste essa distinção. Então, que eles conseguem identificar aqui que realmente existe uma coisa que não dá para controlar, né? Seja qual for, em casos tais somos forçados a admitir que esse agente é um espírito e não é um espírito humano, estando desde então fora dessa ordem, dessas causas que costumamos chamar naturais, daquelas que não ultrapassam as forças do homem. Tais são precisamente os fenômenos que, como dissemos acima, resistiram a toda teoria baseada sobre princípios puramente naturais, enquanto na nossa eles encontram mais fácil e clara explicação, pois todos sabem que o poder dos espíritos sobre a matéria ultrapassa de muito o poder do homem, e porque não há efeito maravilhoso entre os citados da necromancia moderna que não possa ser atribuído à sua ação. Isso é como a gente tem que sempre afirmar, né? Tudo que tem de maravilhoso na Terra, no mundo espiritual, tem infinitamente mais maravilhoso que aqui. Então, a gente percebe que a tecnologia das colônias são pelo menos aí de 250 anos na frente da nossa, pelo menos, tá? Pelo menos. Então a gente ainda está engatinhando mesmo com relação a isso. E sempre lembrando que as colônias estão abaixo também de outras colônias. Então tem colônia bem superior às nossas mais pertas. Então o que a gente pode dizer é que cada um tem o seu momento de experimentar a ciência mais elevada. Nosso momento é sobre essa ciência que nós temos, que há muitos falam, nossa, estamos evoluindo, tem até agora inteligência artificial, né? Uau! Mas os outros, o mundo espiritual, dentro dos seus graus de evolução, cada um deles também tem aí seu grau superior de intelectualidade, de tecnologia, tá? Vamos tomar uma água. Direita barulhinho. Então sabemos perfeitamente que, em nos vendo colocar em cena os espíritos, mais um leitor sorrirá de piedade.
Sem falar dos que, verdadeiros materialistas, não acreditam na existência dos espíritos e rejeitam como fábula tudo quanto não seja matéria ponderável e palpável, como também aqueles que, admitindo que existem espíritos, negam-lhes qualquer influência ou intervenção no que diz respeito ao nosso mundo. Então, assim, duas situações que nos chamam a atenção aqui. Aqueles que não acreditam na vida após a morte, não acreditam no espírito, né? E aqueles que acreditam no espírito, mas não acreditam que possa ser influenciado, né? As coisas estão aí conforme a nossa própria vontade e não a vontade deles, às vezes, né? Então a gente acaba, não que a vontade deles sempre vai prevalecer, mas acaba se confundindo às vezes com a nossa, a gente nem percebe, né? Já os materialistas, esses eu tenho pena, porque o dia que despertar essa situação pode ser tarde. Às vezes a pessoa pode ser boa, pode ser maravilhosa, ser materialista, né? O que é difícil às vezes conceber, porque o materialista ele é apegado à matéria, então ele dificilmente vai fazer uma caridade, né? Dificilmente vai se deixar, né, as coisas do mundo, daqui da Terra, por aqui mesmo. Então depois do desencarne vai ter uma dificuldade aí para poder reconhecer isso e ganhar aí um rumo mais feliz, né, no seu destino. Então por isso que é interessante a gente desprender. O desprender da matéria não é depois da morte, morreu para sair do corpo. Não, o desprender da matéria é não ser mais escravo das coisas materiais. Nós somos escravos das coisas materiais. Uns são muito, outros são poucos, né? E outros aí estão aí, nem muito nem pouco, né? Tá tudo na média aí, né? Então, o problema é justamente ser escravo, cego, né? Da matéria, achar que não tem vida após a morte, que a vida não continua, né? E assim vai. E aí o sofrimento é iminente, né? A pessoa vai sofrer no mundo espiritual. Vai sofrer, vai demorar para entender que tá morta, vai continuar vivendo como se estivesse, né, encarnada. E aí é que bate o sofrimento, né? Bate o sofrimento. Aí é complicado, né? Aí vai depender daqueles que acreditavam ou que acreditam, né, na vida após a morte, que já entenderam a situação, que estão preparados para poder ajudar. É isso que acaba acontecendo. Há em nossos dias muitas criaturas que, concedendo aos espíritos o que nenhum bom católico lhes poderia recusar, isto é, a existência e a faculdade de intervir nos fatos da vida humana, de maneira oculta ou patente, ordinária ou extraordinária, parecem, todavia, desmentir sua fé na prática e considerar como uma vergonha, como excesso de credulidade, como uma superstição de mulher velha, admitir a ação dos mesmos espíritos em certos casos especiais, contentando-se, em geral, em não negá-la. A gente vê outras religiões, como a católica mesmo, muito influenciada pela espiritualidade, e os católicos se entregam de verdade mesmo às coisas do espírito, boa parte deles, né? Eu vejo muito mais facilidade de conversar, de dialogar, de passar conhecimento espírita para um católico do que outra religião que não busque aí essa espiritualização, né? Espiritualização que a gente fala aí, que fique diversificado para a vida após a morte. Mas, porque muitos deles realmente já não acreditam que desencarnar, assim mesmo sendo uma pessoa boa, você vai viver nas nuvens, tocando harpa, e, né, num sentido aí, vivendo num paraíso, sabe, sem qualquer tipo de funcionalidade, sabe, no ócio, né, como a gente diz, só descansando, né, vento, né, ventinho no rosto, brisa suave, praia, sombra, água fresca. Não é assim que funciona, né, pessoal? O sentido de felicidade espiritual não é esse. Esse é a felicidade do corpo. O corpo quer, né, uma brisa, o corpo quer uma comidinha gostosa, né, um refresco, um descanso. Mas o espírito não precisa disso. O espírito precisa de felicidade, só que é uma felicidade divina, né? Uma paz,
precisa trabalhar, né? Precisa se sentir útil. É isso que o espírito precisa. Então a gente vê aí nos católicos uma busca por isso, né? A busca por uma explicação, né? Será que é isso? Só isso que eu vou ter, né? Nossa, sabe? Fica um negócio até chato, né? Enjoativo, você ficar sempre na mesma coisa. A gente vê filmes, né? Tentando imaginar e não chega nem perto, né? Não chega nem perto. E aí é que eles buscam uma explicação que é mais lógica no espiritismo. Que a gente fala, o espiritismo ele tem aí os três pilares, né? Que é a ciência, a religião e a filosofia. Então, a religião é aquilo que o nosso mestre Jesus trouxe, a nossa interpretação espiritual sobre isso. A filosofia é o modo de viver. Como que você vai aplicar isso na sua vida? Né? Como que você vai viver? Como que você vai adotar um método de vida para você? Né? Filosofia é a discussão também, né? É o modo que você vai discutir tudo isso a ponto de absorver no seu espírito o ensinamento. Isso aí é a filosofia. E a ciência é o que a gente vive todo dia, né? Desde o momento que nascemos até o momento que a gente desencarna. Então, tudo está em volta desse começo e desse fim carnal, né? E aí, quando a gente encerra o carnal, a gente inicia no espiritual, que é outra ciência ainda que está sendo desvendada aos poucos. E como a gente tem um limite daquilo que a gente pode tocar, ver, sentir, né? Palpar, então nossa ciência ela anda, né? Aos pouquinhos, né? Muita coisa que a gente poderia já ganhar grandes passos fica limitado no que a gente pode ver. Então, no momento que o cientista trabalhar para o que a gente não pode ver, não só, quando eu falo que não pode ver, é o que não está na questão física. Porque a gente não pode ver o ar e o ar existe, não é verdade? A gente não pode ver os micro-organismos, mas eles estão aí. Não é o que se pode ver a olho nu, nem com um microscópio. É o que vai além disso, né? São as causas e efeitos que nós temos na nossa vida, consequência de atos, né? Então, isso daí é um começo. Nossas mazelas do corpo são reflexos das mazelas do espírito. Tudo isso daí a gente acaba não notando por falta desse conhecimento, que há necessidade de devastar, né? Vamos continuando aqui então, pessoal. Em verdade, há uns séculos zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média, acusando-a de ver espíritos, sortilégios e feiticeiros por toda parte, e tanto se invectivou a esse respeito, que não é de admirar que tantas cabeças fracas, querendo parecer fortes, experimentem agora a repugnância e uma espécie de vergonha em crer na intervenção dos espíritos. Mas esse excesso de incredulidade não é menos despropositado do que em outras épocas, ou foi o excesso contrário. Se em semelhante matéria crer em demasia leva a vãs superstições, por outro lado, nada querer admitir conduz diretamente à impiedade do naturalismo. O homem sábio, o cristão prudente, deve, pois, no mesmo modo, evitar esses dois extremos e manter-se firme na linha intermediária. Aí então a verdade e a virtude. Aí estão a verdade e a virtude. Agora, nessa questão das mesas falantes, para que lado nos fará inclinar uma fé prudente? Então é muito interessante, né, essa colocação, porque nos remete aí a coisas que estamos fazendo hoje e que muita gente tem medo, o que na Idade Média se fazia e que muita gente morreu por isso, né? Muita gente morreu por isso. A primeira, a mais sábia das regras que nos impõem essa prudência, ensina-nos que para explicar os fenômenos que oferecem um caráter extraordinário, somente se deve recorrer às causas sobrenaturais, se as pertencentes à ordem natural não forem suficientes para explicar.
Em compensação, daí resulta a obrigação de admitir as primeiras quando as segundas são insuficientes. Então, seria assim muito interessante para nós espíritas quando a gente não alcança a resposta na carne, a gente busca o espírito. E já temos aí, inclusive, pesquisas de órgãos como o USP, dizendo sobre a eficácia do passe espiritual. A eficácia do passe espiritual. O paciente que recebe passe espiritual alcança a cura mais rápido do que aquele que não recebe o passe espiritual. Então, o que a gente vai dizendo aqui é que aos poucos isso vai sendo reconhecido, né? E que a gente vai fazendo sem às vezes perceber. Logo, logo vai ser matéria da medicina, o passe espiritual. Eles vão inventar um monte de nome, né? Vão inventar um nome diferente para não cair na questão do espiritismo ou da religião. Porque o cientista, ele tem até um pouco de receio de falar sobre Deus, espírito, para que a sua reputação não caia no ridículo de uma coisa que não se explica. Né? Então, o que não se explica, você acaba inventando. E se você inventa e você não consegue buscar a explicação, obviamente você é um ridículo. É isso que se pensa, né? Muitas das vezes. Mas isso vai acabar. Eu acredito que isso vai acabar. Com a transição planetária, a tendência é que haja um laço mais estreito com a espiritualidade para resolver esse tipo de questão. Continuando, com efeito entre os fenômenos de que falamos, há aqueles para os quais nenhuma teoria, nenhuma causa puramente natural poderia dar razão. Assim, pois, só é prudente, mas necessário mesmo procurar sua explicação na ordem sobrenatural ou, em outras palavras, atribuí-los a espíritos puros, visto que fora e acima da natureza, outra causa possível não existe. É aqui que a gente está falando, né? A busca pela espiritualidade superior para poder nos ajudar. Eis uma segunda regra, um critério infalível para se afirmar a respeito de um fato qualquer, se pertence à ordem natural ou sobrenatural. Examinar-lhe bem os caracteres e, conforme eles, determinar a natureza da causa que o produziu. Ora, os fatos mais maravilhosos desse gênero, os que nenhuma outra teoria pode explicar, apresentam caracteres tais que não só demonstram uma causa inteligente e livre, mas ainda dotada de uma inteligência e de uma vontade que nada tem de humano. Portanto, não pode essa causa deixar de ser senão um espírito puro. Então aqui a busca deles por essa explicação. E aí a resposta que eles chegam é do espírito puro. Então, quando a gente fala em manifestação inteligente, tá, pessoal? Nós não estamos falando de algazarra de espírito infeliz. Nós estamos falando de resposta, conversa com o espírito puro. Com resposta, inclusive, com fenômenos de cura, por exemplo. Né? Isso daí, por si só, já demonstra o gabarito do espírito, né, que tá ali trabalhando. Assim, por dois caminhos, um direto e negativo, que procede por exclusão, o outro direto e positivo, fundado sobre a própria natureza dos fatos observados, chegaremos à mesma conclusão, a saber que entre os fenômenos da necromancia moderna há pelo menos uma categoria de fatos que, sem nenhuma dúvida, são produzidos pelos espíritos. Somos levados a essa conclusão por um raciocínio tão simples, tão natural, que, aceitando, longe do temor de ceder a uma imprudente credulidade, julgamos ao contrário, fazer prova de uma fraqueza e de uma incoerência de espírito indesculpável, caso recusemos. Para confirmar nossa asserção, não nos faltam argumentos, mas sim espaço e tempo para desenvolvê-los aqui. O que dissemos até o momento é suficiente e pode resumir-se nas quatro seguintes preposições. Vamos ver o tamanho dessas preposições para a gente ter tempo aqui de desenrolar. Vamos para a primeira, então. Entre os fenômenos em questão, deixando de lado os que podem razoavelmente ser atribuídos à impostura, às alucinações e aos exageros,
Grande número ainda cuja realidade não pode ser posta em dúvida sem que se violem todas as leis de uma crítica sadia. Então, assim, o que o Kardec fala, as experimentações são necessárias. E a experiência é pergunta e resposta também, indagar, fazer uma avaliação da situação para você saber se realmente ali existe um fenômeno, existe um espírito puro dando as informações. 2. Todas as teorias naturais que expusemos e discutimos acima são impotentes para dar uma explicação satisfatória de todos esses fatos. Então, quer dizer, ele ainda não tem uma possibilidade de ter uma explicação satisfatória. Se explicam algumas, deixam um grande número, e estes são os casos são os mais difíceis, totalmente inexplicados e inexplicáveis. Com o tempo tudo isso se explica, né? E por enquanto ele vai buscando aquilo que está dentro da sua possibilidade. Os fenômenos dessa última ordem, por implicarem a ação de uma causa inteligente estranha ao homem, só podem ser explicados pela intervenção dos espíritos, seja qual for, aliás, o caráter desses espíritos, questão de que logo nos ocuparemos. Legal, vamos falar do caráter dos espíritos logo. Então, 4. Pode-se dividir todos esses fatos em 4 categorias. Muitos deles devem ser rejeitados como falsos ou como produtos da fraude. Quanto aos outros, os mais simples, os mais fáceis de conceber, tais como as mesas girantes, em certas circunstâncias admitem uma explicação puramente natural, a do impulso mecânico, por exemplo. Uma terceira classe compõe-se de fenômenos mais extraordinários e mais misteriosos, sobre a natureza dos quais se fica em dúvida, porque, se bem que pareçam ultrapassar as forças da natureza, não apresentam, entretanto, caracteres tais que, evidentemente, para os explicar se deva recorrer a uma causa sobrenatural. Enfim, agrupamos na 4ª categoria os fatos que, oferecendo de maneira evidente esses caracteres, devem ser atribuídos à operação invisível dos espíritos puros. Então vocês percebem que houve aqui, né, foi um levante para poder resolver essa questão dos fenômenos. Vamos só encerrar aqui que a gente já continua a explicação para a gente terminar. Mas que são esses espíritos, bons ou maus, anjos ou demônios, almas bem-aventuradas ou almas condenadas? A resposta a esta última parte do nosso problema não pode suscitar dúvida, por pouco que se considere de uma parte a natureza desses espíritos e de outra o caráter de suas manifestações. É o que nos falta demonstrar. Então fica aí a deixa para que continue aí a demonstração sobre como identificar esses espíritos bons ou maus, anjos ou demônios, almas bem-aventuradas ou almas condenadas. Então, tudo isso remete ao Livro dos Espíritos, que também tem essas respostas, né? E a gente também vai ter essas respostas no próprio Evangelho, para que a gente possa, não a resposta direta, mas a gente já mastigando o conhecimento que tem ali, a gente coloca tudo isso num balaio só, para a gente poder ter a nossa definição sobre as questões dos fenômenos espirituais. A Revista Espírita nos promete continuar, né, com a demonstração de como identificar esses espíritos. No Livro dos Espíritos tem essa possibilidade da gente identificar por meio da classificação dos espíritos, que lá está também, tá bom? Então, eu vou deixar vocês mais uma vez aí para que vocês façam essa continuação dos vídeos, ou faça também aí essa maratona, né, de conhecimento, e aguardo vocês no próximo vídeo aqui da Revista Espírita, do nosso canal Espiritualizando. Eu desejo a todos aí uma ótima semana e a gente se vê por aí. Grande abraço, fiquem com Deus.